Videogames, cinema, artes gráficas e quadrinhos são todos da mesma família. Você já viu aqui como foi a Comic Con 2004, a maior feira de quadrinhos do Ocidente. O G4 Brasil foi conhecer os quadrinhos que nasceram dos videogames. Não tem mais volta, estamos em toda parte. Através dos anos, as revistas em quadrinhos têm sido um grande intermédio entre os dois públicos. Fãs de games gostam dos heróis de quadrinhos como parte de um game. Os produtores de games estão entendendo melhor isso, o que significa mesclar o sentimento de uma revista em quadrinhos em uma mídia interativa. Nos quadrinhos, há pessoas que passam por problemas, que aumentam à medida que vão descobrindo seus superpoderes. Os games podem aprender muito com essa forma de contar um enredo. Por exemplo, o segundo filme do Homem-Aranha mostra os problemas de Peter Parker, mas nos games essa situação não se manifestou. Basicamente, o que estamos fazendo com os games é contar a história de maneira interativa. Os quadrinhos apenas relatam essa história. Por isso eu acho ótimo escritores de quadrinhos se unirem aos produtores. Os escritores dos quadrinhos são bons em trazer ideias e os desenhistas são ótimos designers. Fazemos quadrinhos baseados em games e no caso de Metal Gear decidimos por uma adaptação bem literal. O mundo de Hideo Kojima é muito detalhado e queríamos ser fiéis a isso. Silent Hill é um pouco diferente, pois o game quebra limites, é mais psicológico e não tão focado no personagem. Neste caso, apenas escrevemos histórias baseadas em Silent Hill. Os personagens são criações nossas, mas mesmo assim não perdeu a identidade. Minhas referências são os quadrinhos e trago muito disso, mas desenvolvemos nosso próprio estilo de construir games com este conceito. Quando fizemos Dark Watch, construímos um personagem com um passado incerto e um futuro sombrio. Isso se encaixa perfeitamente nos quadrinhos. A história de Jericho Cross, o personagem principal, é muito similar a Batman e Superman. O verdadeiro poder do game está na história. Quando começaram a fazer games com personagens de quadrinhos, a maior parte do tempo gasto era para conseguir direitos de imagem. Por isso, não sobrava muito tempo para desenvolver o jogo, e assim muitos games ruins surgiram. Há 10 anos não era possível fazer grandes games baseados em quadrinhos, pois não havia tecnologia. Hoje mudou tudo. Os quadrinhos sempre foram uma boa fonte de recursos, mas somente hoje estão se tornando bons games. Eu acho que os games são muito melhores quando baseados em quadrinhos, pois são as histórias que cresci lendo. Isso pode ser melhor representado em um game. Mas ainda há algo de emocional ao ler os quadrinhos que não há nos games. Eu faço games para viver, mas continuo lendo quadrinhos. Com certeza, os videogames procuram os quadrinhos como fonte de material. Se todos entendessem que podemos fazer quadrinhos tão bons quanto games e filmes, essa cultura se tornaria ainda mais popular. Há uma sinergia fantástica nisso. Está apenas se tornando melhor. Depois do sucesso do primeiro Tribes que você viu aqui no G4 Brasil, era de se esperar uma continuação. E ela tá chegando. Tribes Vengeance chega disposto a vingar-se de tudo e de todos. Voando baixo e metendo balas nos inimigos, seu PC nunca mais será o mesmo. Promessa pro Natal de 2004. Tribes Wars 2004 é um evento onde os fãs se reúnem para jogar Tribes 1, 2 e o beta Tribes Vengeance, competindo entre si. Este ano estamos jogando simultaneamente em Los Angeles e Washington. Há cerca de 700 pessoas participando. Ficaremos juntos 3 dias só jogando Tribes. Todos estão muito entusiasmados por jogar Vengeance. Essa é uma das muitas razões pela qual o pessoal compareceu. O apoio está muito bom. Vengeance está muito bacana, trouxe muitos elementos das outras versões de Tribes. É um sentimento de liberdade que eu nunca havia visto antes.
A maioria do pessoal está jogando com os ganchos, pois esta é a maior inovação. Muitos estão jogando com os ganchos e estão tentando conhecer essa nova ferramenta. Parece que estão gostando bastante. Pelo que vi pessoas usando o gancho, você se sente o Homem-Aranha em alguns mapas. É difícil de se acostumar, mas eu acho que será um utensílio muito útil para esse game. O gancho tem tudo a ver com o game, pois Tribes é sobre liberdade de movimento. As versões anteriores já mostravam bem isso, e esses ganchos darão ao game uma nova dinâmica de jogo. Na minha opinião, esta é uma das melhores novidades. TribeWar.com é o principal site e é mantido por 2 voluntários. Este é o nosso principal site há muito tempo. Já tem por volta de 15 mil membros e no período de um mês, por volta de 5 mil mensagens são colocadas nos fóruns. É uma comunidade impressionante. Este site está no ar desde o lançamento do primeiro Tribes e só vem crescendo. Ele nos deu muitas ideias para Tribes Vengeance. A equipe de produção teve um grande apoio dos usuários do site e ele também ajudou muito na divulgação com anúncios e fóruns com telas do game. Eles fizeram realmente tudo o que puderam para envolver essa enorme comunidade no desenvolvimento do jogo. O desenvolvimento foi completamente aberto para a comunidade desde o primeiro dia. Eles perguntaram, votaram e pegamos o máximo de ideias possível. Ouvimos velhos jogadores de Tribes e até mesmo novatos. Eles fizeram realmente um bom trabalho. Eu acho que Tribes é como uma banda de rock antiga. Há sempre um pequeno grupo de fãs e mesmo quando o grupo vai ficando maior, ele continua restrito. Isso acontece com Tribes. Tem gente que até hoje só gosta de jogar a primeira versão, só por causa da jogabilidade. Essas pessoas aqui continuam jogando Tribes 1 e não é porque eles não têm uma boa máquina. A maioria joga com excelentes PCs e mesmo assim continuam jogando Tribes 1, pois para eles é o melhor game que já saiu. O G4 Brasil de hoje para recarregar a munição. Mas você sabe, a gente vai sempre lutar ao seu lado. Tem game todo dia aqui na Band. De segunda a sábado tem G4 Brasil Drops. 3 minutos diários para salvar a sua televisão. Se você tem dúvidas, sugestões ou elogios, mande um e-mail para g4@g4brasil.com.br. Acesse também www.g4brasil.com.br para saber tudo sobre videogame. Anote na agenda G4 Brasil todo domingo agora às 2h25 da tarde. E G4 Brasil Drops de segunda a sábado às 9h50 da noite. Um beijinho. Até amanhã.